Olá, terceiros anos, como vocês estão? Tudo certinho? Bom, na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão de história do capítulo 3, tá bom? Nós vamos finalizar o assunto sobre municípios e finalizar as atividades, tá bom? Primeiro, eu vou fazer com vocês uma explicação, um resumo de tudo que a gente aprendeu, tá? E no final, eu vou explicar as atividades para vocês realizarem aí na casa de vocês, tá bom? É muito importante fazer revisão, por quê? Porque a gente tira dúvidas, né? Acaba assim, para saber se a gente aprendeu mesmo, né? Acaba lembrando de certos detalhes, percebendo outros detalhes. Então, isso é muito importante. Fazer revisão de conteúdo é muito importante. Então, hoje a gente vai finalizar esse conteúdo sobre municípios, capítulo 3 da nossa apostila, tá bom? Bom, o que vocês vão fazer agora? Eu quero que vocês peguem aí o livro de atividades de vocês, peguem também a apostila, tá? Livro de atividade e a apostila. Nós vamos usar os dois, tá bom? Mas pode deixar guardadinho aí no cantinho, porque nós não vamos precisar dela agora. Primeiro vocês vão me ouvir, tá? Nesta revisão. Então deixa guardadinho aí, no momento certo vocês utilizarão, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 3 de História. Primeiro, eu quero tirar algumas dúvidas de vocês, porque muitas vezes vocês confundem país, o que é país, o que é estado, município, bairro, né? Então acaba confundindo vocês. Então hoje eu vou trazer aqui uma aula um pouco diferente, né? Só para vocês identificarem o que é país, o que é município, o que é estado, tá bom? Bom, nós não vimos isso na apostila, mas é algo a mais nos estudos de vocês, tá? Esse daqui é o país onde nós moramos, né? O nome dele é chamado de Brasil. Nós moramos no Brasil. E o Brasil, ele é dividido em estados. Estão vendo aqui, ó? Vários estados, uns maiores, outros menores, certo? Atualmente, nós temos 26 estados e um Distrito Federal, formando assim 27 unidades federativas, tá? Então esse é o país Brasil, onde moramos, e nós moramos aqui, ó, aqui no estado do Espírito Santo. Nós moramos aqui, ó, nesse pedacinho aqui do estado do Espírito Santo, que fica pertinho de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, tá? Agora, o Espírito Santo, que é onde a gente mora, é este mapa aqui, tá vendo? E o Espírito Santo, ele é dividido também, só que ele é dividido em municípios, tá? E atualmente nós temos 78 municípios no nosso estado do Espírito Santo. Bom, a maioria dos alunos, né, do Colégio Castro Alves moram no município de Cariacica, mas eu conheço outros alunos que moram em Vitória, em Viana, em Vila Velha, na Serra, né? Mas eu queria mostrar para vocês aqui mesmo é o mapa do Espírito Santo, que é o estado do Espírito Santo, e a quantidade de municípios que a gente tem, 78 municípios atualmente, certo? Aprendemos no capítulo 3 de História como que os municípios eles são formados, tá? O município é uma área territorial composta, galera, por uma área urbana e uma área rural, né? Como aqui está aqui neste desenho. Nós temos aqui deste lado a área rural. A área rural, ela é composta por mais áreas verdes, né? Ela tem casas e menos prédios, né? Casas são mais afastadas umas das outras, as casas, certo? Tem criação de animais, tem agricultura, tá? E aqui deste lado nós temos a área urbana, né? As características da área urbana que nós vemos tem muito mais prédios, muito mais pessoas morando, mais veículos na rua e bem menos área verdes, né? Então os municípios são formados dessa maneira: área urbana e área rural, ok? Vamos lá, continuando a nossa revisão. Nós aprendemos também
que nós temos pessoas que administram esse município, né? Que são muito importantes. O município ele é administrado por uma prefeitura, certo? Com conjuntos de vereadores e o prefeito. Esses vereadores e o prefeito, eles são eleitos pelo povo, tá? Por meio do voto, né? Eles estão ali, os vereadores e o prefeito estão ali porque a gente votou neles para que eles pudessem administrar bem o nosso município, né? E mas, Michele, qual é a função? Bom, a função do prefeito, galera, é administrar o dinheiro. Ele administra o dinheiro e distribui da forma correta e igualitária, de acordo também com as necessidades, né? Ele distribui para os serviços públicos. Que serviços públicos são esses? Manutenção de praças, manutenção de escolas, hospitais, restauração de asfaltos, né? Então, esses são os serviços públicos, são aqueles que todo mundo pode utilizar, né? Postos de saúde. Então, ele analisa, ele vai e faz essa distribuição correta desse dinheiro de acordo com a necessidade do local, de acordo com a necessidade daquele serviço público ali, tá bom? E os vereadores, Tia Michele, o que os vereadores fazem? Bom, já os vereadores, eles fiscalizam as obras, né? O que está acontecendo, como está sendo feito. Eles também analisam quais são os interesses da população, eles pesquisam o que uma comunidade precisa, o que uma comunidade está precisando, né? E aí eles também apresentam leis para a melhoria daquela comunidade ou daquele município ali, certo? Vamos lá. Nós aprendemos também nas aulas anteriores sobre as formas de trabalho na área rural, né? Vimos a importância desses trabalhos para todos, né? Tanto na área rural quanto na área urbana. As formas de trabalho na área rural é bem diferente da área urbana, né? Lá eles trabalham com plantação, com agricultura, lá eles trabalham com a pecuária, que é a criação de animais. Lá eles trabalham com apicultura. Apicultura é a criação de abelhas, né? Criação de abelhas para retirar o mel, né? Para a fabricação do mel. Temos a pesca, né? Também. Então, o trabalho deles são muito importantes, porque a gente aqui na área rural, na área urbana, nós, quando precisamos de algo, a gente vai lá no supermercado e compra, não é? Mas quem é que faz quem é que leva para o supermercado? Quem é que planta e leva para lá, certo? Então, é muito importante as formas de trabalho também na área rural e nós devemos valorizar isso e muito, tá bom? E hoje, galera, nós vamos falar um pouquinho sobre as formas de trabalho na área urbana, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês, tá? E abram lá na página 15, tá bom? Essa daqui, ó, lá na página 15, e nós vamos fazer a leitura desse texto, e aí a Tia Michele vai explicando mais para vocês, tá bom? Sobre as formas de trabalho na área urbana. Pronto? Página 15. Vamos lá. Trabalho e tecnologia no espaço urbano. Na cidade, que é a sede de um município, existe uma variedade de trabalhos. As atividades são desenvolvidas de acordo com as necessidades das pessoas que vivem nesse lugar. Por isso, haverá pessoas trabalhando como motorista de ônibus, táxi, ambulância. Também haverá pessoas prestando serviços para saúde, de limpeza de espaços públicos, de beleza, de limpeza de espaços privados. Outras podem trabalhar na área da educação, na construção civil e etc. Ou seja, gente, existe uma grande diversidade de trabalho na cidade, bem diferente da zona rural. Na cidade, a população é bem maior, né? E as necessidades são bem maiores, né? Porque existe uma quantidade de habitantes bem maior do que na zona rural. Então, a quantidade de trabalho acaba se tornando maior e a diversidade também, os tipos de trabalhos também,
né? Nós temos muitos tipos de trabalho, como eu citei aqui, motorista de táxi, de ambulância, motorista de Uber, lanchonete, atendente de lanchonete, farmácia, atendente de farmácia, shopping, vendedores. Nós temos uma variedade imensa de trabalhos, né? E aí vai ao longo do tempo se modificando, tá? As profissões, existem algumas profissões, alguns tipos de trabalhos que não existem mais. Como, por exemplo, antigamente existia a profissão de chapeleiro, né? Aquela pessoa que fabricava chapéu, certo? Hoje não existe mais, tá? Existe fábrica que fabrica boné, mas não específico assim de chapeleiro, tá? Que leva lá, compra e depois conserta. Não existe essa profissão mais. Então, as coisas ao longo do tempo, elas vão mudando de acordo com as necessidades da sociedade, tá? Vamos lá. Continuando a leitura. Ao observarmos as cidades na atualidade, muitas vezes não percebemos as transformações que ocorrem com o passar do tempo nesses espaços. No entanto, cada município tem uma história sobre os trabalhos que movimentam a vida dos habitantes. Cada município tem a sua história, né? No caso aqui, ele vem trazendo a história de um lugar que eu vou ler para vocês com a transformação, mas como a tia Michele falou, o lugar está sempre em constante transformação, tá? Está sempre em constante transformações, então nada vai ficar da mesma forma, sempre vai haver novas fábricas, outras não vão existir mais, outros empregos vão surgir, outros não. Uma cidade pode mudar, uma cidade que não era asfaltada, um bairro que não era asfaltado passou a ser asfaltado, né? Então sempre está mudando. Um lugar que não tinha uma pracinha, agora tem uma pracinha, né? Então sempre está havendo essas mudanças. Vamos lá. É o caso, por exemplo, das produções de cerâmica no município Cunha e de porcelana em Pedreira, duas cidades do interior de São Paulo. Em Cunha, na década de 1970, todas as produções de cerâmica eram feitas por artesãos. No município de Pedreira, na década de 1910, alguns imigrantes italianos instalaram as primeiras fábricas na cidade e iniciaram a produção de porcelana. Prestem atenção, ele tá falando aqui, feita por artesãos e imigrantes italianos, né? No caso aqui, nessa época, era pequenininho, então eles mesmos fabricavam ali manualmente, né? Manualmente quer dizer você pegar e fabricar ali uma xícara, aí depois você vai lá e fabrica um prato manualmente. Isso acaba fazendo com que faça pouca quantidade, né? Mas na época ainda poderia fazer essas poucas quantidades. Mas aí a população foi crescendo, os habitantes, né, daquele local ali, a cidade foi crescendo, o número de habitantes foram crescendo e precisou formaram e construíram novas olarias, novos lugares para fabricar essas cerâmicas. Precisaram de lugares maiores, precisaram de fornos maiores, e aí acaba entrando a tecnologia, né? As ferramentas para fabricação, né? Aí ali acaba não sendo mais um trabalho tão manual, demorado. E quando entra uma ferramenta, um material de trabalho, fornos maiores, e aí acaba fazendo com que você produza mais quantidade daquele material ali, daquele objeto, e aí pode vender mais. Então, com o crescimento da cidade, com o crescimento dos habitantes, eles precisaram se renovar, né? Mudaram toda a estrutura. A cerâmica é uma técnica muito antiga e a principal matéria-prima usada para confeccionar os objetos é a argila, que após ser moldada é levada ao forno para secar. Muitos objetos podem ser feitos de cerâmicas, como jarros, vasilhas, copos, panelas, telhas e azulejos.
Então, eles fabricavam aqueles objetos e colocavam no forno para secar. Fabrica e coloca no forno para secar. Então, como houve um crescimento da cidade, eles tiveram que inovar, comprar novos fornos e maiores e contratar muito mais pessoas também, né? Aqui, ó, nós temos a imagem aqui, tá vendo? Antiga, todo mundo sentadinho, fazendo a sua fabricação, fazendo a sua pintura na porcelana, né? Essa é uma sessão de pintura de porcelana real. Diretoria e funcionários acompanhavam visitantes à fábrica em 1955, tá? Doação de Lina Maria Del Couto. Olaria significa fábricas de produtos cerâmicos, ou seja, cerâmicas, né? Com o passar do tempo, se modificou, né? O município de Mauá foi destaque na produção de louça e porcelana, xícaras, pratos e potes. Então, ficou famoso, né? No passado. Na fotografia, vemos trabalhadores, homens e mulheres, pintando porcelanas em um grande galpão na fábrica de porcelana real. Já essa foto aqui, ó, nós temos uma menina fazendo uma pintura. Na atualidade, os trabalhadores continuam aplicando a técnica de pintura em porcelana na produção de louças. Eles continuam fabricando as técnicas, né? No caso, eles vão ensinando, passando de geração em geração. A fábrica começou com imigrantes italianos, trazendo toda a sua cultura, trazendo todo o seu trabalho de artesão, e ali, como eles cresceram, eles tiveram que passar essa cultura para outras pessoas diferentes, né? E foi ensinando, e aí tudo foi crescendo, e agora é uma fábrica grande de porcelana, né? Vamos lá. Bom, realizar as atividades. Eu vou explicar para vocês as atividades. Após vocês verem esse vídeo, vocês podem fazer e realizar. Estão bem fáceis de fazer. Olhando assim parece ser muito, mas não é, porque são tudo assim, a maioria de marca X, tá? Então vamos lá. A apostila, que é o livro didático, página 17, é esta daqui, tá? Que vocês vão fazer. Eu vou aumentar aqui a câmera para vocês verem melhor, mas vocês estão aí com ela, né? Porque eu pedi antes. Aqui, ó. Essa atividade vocês vão realizar. Leia estas imagens. Nós temos aqui duas imagens. A fábrica de cerâmica da atualidade. Nós vemos aqui, ó, uma grande máquina, né? Que faz a fabricação. E aqui desse lado aqui, nós temos a colheita de trigo também na atualidade, tá? A diferença, gente, é que, ó, por exemplo, na colheita de trigo da atualidade, antigamente as pessoas colhiam o trigo manualmente, na mão. Muitas pessoas iam lá e pegavam na mão. Agora, hoje, não. Eles usam as ferramentas para ajudar, né, nesta colheita, passando a colher mais quantidade, né? É lógico, uma ferramenta dessa vai colher muito mais quantidade do que uma pessoa lá colhendo de pouquinho a pouquinho. A mesma coisa aqui, né? Essa é uma fábrica que antes eles faziam manualmente, as pessoas estavam ali sentadinhas fabricando as cerâmicas. Hoje não, nós temos essa grande máquina fazendo toda a fabricação. E a pintura ainda é manualmente, tá? Vamos lá, respondendo. Marque um X, letra A. Marque um X a imagem que apresenta um trabalho ligado à produção rural, certo? Letra B. Escolha uma das fotos e explique como a atividade mostrada era realizada no passado. Como que era ela feita no passado? Número 2. A número 2, ela é pessoal, tá, gente? Escreva o nome de um trabalho realizado na área rural e de outro na área urbana, no município onde você mora. Área rural e área urbana, né? Vocês vão escrever aqui uma atividade de cada um. De acordo com a resposta dessa questão, essa é a número 3. Escreva como essas formas de trabalho eram realizadas no passado, na área rural e na área urbana, tá? Então, aqui vocês só vão realizar essa página 17, ok? Agora, vocês vão realizar as atividades do livro de atividades, que é isso daqui, tá? Vocês vão abrir na página 71,
que está também super fácil. Vocês vão analisar essas duas imagens, tá? Zona rural e urbana, tá? Vocês vão analisar as duas imagens. E a letra A, vocês vão numerar. Vocês vão colocar o número 1 para qual é o espaço urbano e número 2 e qual é o espaço rural, ok? Atividade da letra B. Na letra B, as duas ilustrações representam os espaços de um município, sim ou não? Letra C. De acordo com as ilustrações, cite uma diferença entre os dois espaços. Vocês vão olhar a imagem e vão citar uma diferença. Letra D. Agora, identifique uma semelhança. Semelhança é o que tem de parecido, tá? Entre as duas imagens. Aqui, ó, é uma atividade só, tá? Vocês vão olhar essa grande área urbana, tá? Vão olhar aqui do lado as profissões e vão colocar um número de acordo com a profissão correta. Exemplo, aqui tem uma biblioteca. Quem é que trabalha na biblioteca? É o prefeito, a bibliotecária, o vereador, o motorista de ônibus, o vendedor, o jogador de futebol. Aí vocês vão colocar um número aqui correto. Quem trabalha no terminal de ônibus? Quem trabalha no estádio de futebol? Quem trabalha no cinema? Quem trabalha na prefeitura? Quem trabalha na Câmara Municipal, tá? Vamos lá. Na página 74 e 75, tá tranquilo de fazer também. Na letra A, vocês vão desenhar um espaço público atual no seu município. Tia Michele, o que é espaço público? É o espaço público onde todo mundo pode ir, tá bom? Exemplo, uma praça é um espaço público, todo mundo pode ir lá brincar, né? Comer um lanche lá perto. Outro espaço público, um teatro municipal é um espaço público, tá? Então, vocês vão desenhar aqui um espaço público onde todo mundo, um zoológico, um jardim, onde todo mundo pode entrar e estar lá, tá bom? Espaço privado é diferente. Espaço privado você precisa dar autorização para entrar. Exemplo, a nossa casa. Para alguém entrar aqui na minha casa, ela precisa de autorização. Então, é um espaço privado, tá bom? A número 4, depois vocês respondam aqui marcando o X, se o espaço que você desenhou é rural ou espaço urbano. C, explique sua resposta, por que você acha que é rural ou urbano. Número 4, pesquise como era em um passado mais distante o município onde você mora e desenhe no espaço a seguir. Aqui, ó, na número 4, você procurando na internet, você coloca lá o município onde você mora e escreve assim, fotos antigas do município tal, né? Aí você vai encontrar a imagem, vai desenhar e vai escrever aqui quais foram as mudanças. O que tinha no passado, que hoje não tem mais, o que mudou, né? De antigamente para hoje. Aqui vocês vão relacionar. Nós temos aqui as atividades, um agricultor, uma artesã, né, que faz trabalhos manuais, e um pecuarista. Vocês vão marcar o que eles fazem, a função deles, tá bom? Colocando o número. E por último, página 76, também de marca X, vocês vão olhar a imagem, vão analisar essa imagem antiga e vão marcar X. Letra A, identifique o que está representado nesta imagem. Um trabalho agrícola executado na atualidade, um trabalho agrícola executado no passado ou trabalhadores urbanos no passado. Aí você vai marcar X na resposta correta, tá bom? Letra B, pinte a imagem de um dos instrumentos de trabalhos representados aqui nesta imagem. Vocês vão pintar qual é o instrumento que está sendo utilizado. Uma enxada ou esta ferramenta aqui, né? Um trator, parece ser um trator, né? Tá bom? Vocês vão analisar e ver aqui qual que está sendo usado antigamente, ok? Crianças, essas são as atividades hoje de história. Nós finalizamos
o capítulo 3 de História, tá? Na semana que vem a gente vai iniciar um capítulo novo. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas, mas eu vou disponibilizar também as aulas da Positivo, também de revisão, tá bom? Que aí vocês podem assistir o meu vídeo e assistir o vídeo deles também, que quanto mais a gente vê, quanto mais a gente lê, melhor a gente fica, né? Mais informações a gente vai conhecendo e aprimorando ainda mais nosso aprendizado, tá joia? Ó, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.